A manhã chegou devagar naquele bairro operário. O sol ainda não tinha força suficiente para dissipar a névoa que pairava sobre as ruas estreitas, onde as casas se apertavam umas contra as outras como pessoas num ônibus lotado. Na esquina da Rua das Acácias, com a Avenida dos Trabalhadores, havia uma oficina mecânica, pequena, modesta, com uma placa desbotada que dizia apenas Oficina do Pereira. Dentro, entre ferramentas que já conheciam 3 décadas de uso, trabalhava um homem de 40 e poucos anos. Mãos calejadas, olhar sereno, uma dignidade silenciosa que não precisava de palavras. Seu nome era Vicente Pereira. E naquela manhã de quinta-feira, algo completamente impossível estava prestes a acontecer. Algo que mudaria sua vida de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Porque às 9h37 da manhã, uma Ferrari vermelha, reluzente, imponente, absurdamente cara, estacionou em frente à sua oficina humilde. E de dentro dela desceu uma mulher que parecia pertencer a outro universo. Cabelos impecáveis, roupas que custavam mais do que Vicente ganhava em 6 meses. Um olhar cansado que contrastava com toda aquela opulência. Ela olhou para a oficina como quem olha para um planeta desconhecido. E Vicente olhou para ela como quem vê uma aparição. Nenhum dos dois sabia, naquele instante, que estavam prestes a descobrir algo sobre o valor real das pessoas. Algo sobre o que significa reconhecer luz onde o mundo só enxerga sombra. E algo sobre como os encontros mais improváveis podem carregar os destinos mais extraordinários. Esta é a história de um mecânico pobre que salvou o motor de uma Ferrari. E de uma madame milionária que, ao testemunhar a grandeza escondida nas mãos daquele homem simples, fez um pedido que ninguém esperava. Um pedido que soou como reconhecimento, como gratidão, como descoberta. Fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir vai tocar seu coração de maneiras que você não imagina. Antes de continuarmos, se você acredita em histórias que celebram a dignidade humana, que mostram como a bondade e o talento podem florescer nos lugares mais improváveis, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esta história. E nos comentários, conte de onde você está nos assistindo. Quero saber se você também acredita que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com sua conta bancária. Agora, vamos conhecer Vicente. E vamos entender por que aquela manhã seria diferente de todas as outras. A oficina do Pereira não era grande coisa aos olhos do mundo. 3 portas de garagem. Piso de cimento manchado por décadas de óleo e graxa. Ferramentas penduradas nas paredes como troféus de uma guerra silenciosa contra motores rebeldes. Tinha um cheiro particular ali dentro. Metal aquecido, solvente. Café requentado na garrafa térmica amassada que Vicente levava de casa toda manhã. As paredes eram decoradas com calendários antigos de fabricantes de peças, alguns já amarelados pelo tempo. Na mesa improvisada, feita de uma porta velha sobre 2 cavaletes, havia cadernos com anotações à mão, diagramas de motores, números de peças anotados com letra caprichada. Vicente não tinha computador, não tinha sistema eletrônico de diagnóstico de última geração. Tinha apenas suas mãos, seu conhecimento acumulado em 28 anos de profissão. E uma capacidade quase sobrenatural de ouvir o que um motor estava tentando dizer. Ele estava ajustando a correia dentada de um Fusca 78 quando ouviu o ronco. Um ronco diferente. Não era o barulho cansado dos carros velhos que frequentavam sua oficina. Não era o gemido dos motores populares que ele conhecia tão bem. Era um rugido, profundo, poderoso, quase felino. Vicente ergueu os olhos e viu a Ferrari, vermelha como uma ferida aberta contra o cinza do bairro, reluzente sob o sol que finalmente vencera a névoa da manhã. O carro deslizou até a frente da oficina e parou. Por um momento, nada aconteceu.
Vicente enxugou as mãos no pano que carregava no bolso da calça jeans surrada. Piscou algumas vezes, como se duvidasse do que estava vendo. Então a porta se abriu e ela desceu. Helena Monteiro Brandão tinha 53 anos. Cabelos castanhos escuros, bem cortados, com fios prateados que ela não se dava ao trabalho de esconder. Rosto elegante, com linhas que contavam histórias que ela raramente compartilhava. Usava um conjunto de alfaiataria bege, sapatos de salto discretos, mas evidentemente caros. Um relógio que valia mais do que todo o equipamento da oficina junto. Ela olhou ao redor com uma expressão que Vicente não conseguiu decifrar. Não era desprezo, não era curiosidade comum, era algo mais próximo de deslocamento, como alguém que acabou de acordar num lugar que não reconhece. Vicente deu 2 passos à frente. Parou na entrada da oficina, ainda segurando o pano engordurado. "Bom dia", disse ele, com a voz calma de quem aprendeu a não se impressionar facilmente com as surpresas da vida. Helena virou o rosto na direção dele. Por um instante, seus olhos se encontraram, e algo estranho aconteceu. Algo que nenhum dos dois conseguiria explicar depois, se alguém perguntasse. Foi como se, por uma fração de segundo, as diferenças entre eles, classe, dinheiro, origem, mundos inteiros, simplesmente desaparecessem, e restasse apenas 2 pessoas, 2 seres humanos, 2 solidões que se reconheceram sem palavras. "Bom dia", respondeu ela, e sua voz tinha uma suavidade inesperada. "Eu preciso de ajuda." Vicente assentiu. "O carro?" "Sim, o motor. Ele começou a fazer um barulho estranho ontem à noite. Hoje de manhã, quase não ligou." Ela hesitou. "Eu sei que este não é o tipo de lugar que costuma receber este tipo de carro." Vicente deu um meio sorriso. "O motor não sabe se o carro é caro ou barato, senhora. Motor é motor. Se tem pistão e cilindro, eu consigo olhar." Ela piscou, como se aquela resposta simples tivesse a desarmado. "Você conseguiria dar uma olhada?" "Consigo." "Agora?" "Agora." Helena assentiu lentamente. "Quanto você cobra?" Vicente coçou a nuca, olhou para a Ferrari, olhou de volta para ela. "Vou ver qual é o problema primeiro. Depois conversamos sobre valor. Não gosto de cobrar pelo que ainda não sei se consigo fazer." E foi assim, com essa frase honesta e despretensiosa, que tudo começou. Helena indicou o capô com um gesto delicado. Vicente caminhou até o carro. Passou a mão pela lataria vermelha, com o cuidado de quem toca algo sagrado. Então abriu o capô. E pela primeira vez em muitos anos, Helena Monteiro Brandão sentiu que alguém estava realmente prestando atenção em algo que ela trouxera. Não com ganância, não com interesse, mas com respeito. Vicente inclinou-se sobre o motor da Ferrari. Era uma obra de arte em metal e engenharia. V12, peças perfeitamente alinhadas, tudo projetado para entregar potência e precisão. Mas algo estava errado. Ele percebeu isso antes mesmo de ligar o carro. Havia uma leve fuga de óleo num dos coletores. Um parafuso ligeiramente frouxo numa abraçadeira. Pequenos sinais que contavam uma história maior. A história de um carro magnífico que não estava recebendo a atenção que merecia. Enquanto trabalhava, Helena ficou de pé a alguns metros de distância, observando. Ela não sabia por que não tinha ido embora. A lógica dizia que ela deveria ter levado o carro para a concessionária autorizada, para um dos mecânicos especializados que cobravam R$ 300 por hora só para encostar a mão na Ferrari. Mas algo a fizera parar ali. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o fato de que, naquela manhã, ela havia acordado com aquela sensação antiga e familiar de vazio. A sensação de que, apesar de tudo que tinha, a fortuna, a casa enorme, o nome respeitado nos círculos sociais, ela era profundamente invisível. Helena vinha de uma família de industriais. Herdara a empresa do pai aos 32 anos, quando ele faleceu subitamente.
Tocara o negócio com competência, aumentara o faturamento, ganhara prêmios empresariais. Casara-se uma vez. Divorciara-se 6 anos depois. Sem filhos. Sem grandes amores depois disso. Sem ninguém que realmente a visse além do sobrenome e da fortuna. Nos últimos anos, Helena começara a perceber algo perturbador. Quanto mais ela tinha, menos as pessoas pareciam se importar com quem ela realmente era. As conversas nos jantares beneficentes eram vazias. Os elogios falsos, os sorrisos calculados, todos queriam algo dela. Ninguém queria ela. E então, naquela manhã, quando a Ferrari começara a falhar, Helena tomara uma decisão impulsiva. Em vez de ligar para a concessionária, ela simplesmente dirigira, sem rumo definido, até que o motor começou a engasgar seriamente e ela avistou aquela oficina pequena, naquele bairro que ela jamais visitaria em circunstâncias normais. E ali estava ela agora, observando um homem de macacão surrado trabalhar em seu carro de 2 milhões de reais como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vicente, por sua vez, também carregava sua própria solidão. Ele sempre fora bom com motores. Desde menino, desmontava brinquedos para entender como funcionavam. Aos 14 anos, já ajudava o pai na oficina que um dia seria sua. Casara-se aos 25. Tivera uma filha. A esposa o deixou quando a menina tinha 7 anos. Disse que não aguentava a vida de pobreza, que queria mais. Que ele nunca seria nada além de um mecânico de bairro. Foi embora. Levou a filha. Vicente não lutou pela guarda. Achava que a menina merecia mais do que ele podia oferecer. Mandava dinheiro religiosamente, ligava toda semana, mas a distância cresceu. A filha, hoje com 19 anos, mal respondia suas mensagens. Ele enterrara a dor no trabalho, nos motores que ele consertava com dedicação quase religiosa. Na satisfação simples de pegar algo quebrado e devolver à vida. Mas no silêncio da noite, quando a oficina estava vazia e ele voltava para o apartamento minúsculo que ocupava sozinho, Vicente sentia o peso da invisibilidade. Ninguém o via. Ninguém realmente reconhecia o talento que ele tinha. Para o mundo, ele era só mais um mecânico pobre, descartável, substituível, sem valor além de sua função. E assim, naquela manhã, 2 solidões se encontraram sem perceber. 2 pessoas cansadas de serem reduzidas ao que tinham ou ao que não tinham. 2 almas que, sem saber, estavam prestes a se enxergar de verdade. Vicente trabalhou em silêncio por quase 20 minutos. Helena permaneceu ali, de pé, observando. Ela notou a forma como ele tocava as peças. Com cuidado, com conhecimento. Não havia pressa em seus movimentos. Não havia descuido. Era quase reverente. Finalmente, Vicente se endireitou. Limpou as mãos novamente. Encontrei o problema, disse ele, virando-se para ela. O que é? Sensor de oxigênio. Está dando leitura errada. Por isso, o motor engasga. A mistura ar-combustível fica desregulada. Ele apontou para uma peça pequena. Além disso, você tem uma abraçadeira frouxa aqui. E esse coletor está com uma microfissura. Não é grave ainda, mas vai piorar se não cuidar. Helena aproximou-se. Olhou para onde ele apontava, embora não entendesse muito do que estava vendo. Você consegue consertar? Vicente hesitou. Consigo, mas... Ele coçou a barba por fazer. Vou ser honesto com a senhora. Essa Ferrari precisa de peças originais. Eu não tenho fornecedor desse tipo. Teria que pedir, e isso demora. Ou então a senhora pode levar para a concessionária autorizada. Eles têm tudo em estoque. Helena o encarou. Por que você está me dizendo isso? Vicente piscou. Como assim? Você poderia simplesmente aceitar o trabalho, cobrar caro, pedir as peças e ganhar em cima da diferença. Ela inclinou a cabeça. Por que está me orientando a ir embora? Vicente deu um suspiro leve. Porque não é certo. Eu não tenho estrutura para esse carro.
A senhora merece alguém que possa cuidar dele direito. E foi nesse momento que algo se quebrou dentro de Helena. Não com estrondo, não com drama, mas como uma rachadura fina num vidro grosso, silenciosa, definitiva. Porque ela não conseguia se lembrar da última vez que alguém tinha sido honesto com ela. Realmente honesto, sem segunda intenção, sem interesse escondido, apenas sincero. "E se eu quiser que você conserte?" perguntou ela, e sua voz saiu mais suave do que pretendia. Vicente a olhou surpreso. "Por quê? Não faz sentido." "Faz." Helena respirou fundo. "Faz porque..." Ela parou, como se estivesse descobrindo a resposta enquanto falava. "Porque você é o primeiro mecânico que me trata como se o carro importasse mais do que meu dinheiro." Vicente ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Helena deu um passo à frente. "Quanto tempo você precisa para conseguir as peças e fazer o reparo?" "Uns 3 dias, talvez 4. "Tudo bem, eu espero. Mas vai ficar sem carro. Tenho outro." Ela sorriu de leve. "E tenho chofer. Não é problema." Vicente assentiu devagar. "Então, tá bom. Eu faço." "Quanto você cobra?" ele pensou. Fez cálculos mentais. Mordeu o lábio inferior. R$ 800, peças e mão de obra. Helena quase riu. Quase. Porque na concessionária cobrariam 5.000. Fácil. "Fechado", disse ela, estendendo a mão. Vicente olhou para a própria mão, ainda suja de graxa. "Desculpa, eu..." "Não importa." E ela segurou a mão dele mesmo assim. O aperto foi firme, breve, mas significou mais do que qualquer contrato que Helena já assinara na vida. Porque foi o primeiro toque humano verdadeiro que ela sentira em anos. E porque foi a primeira vez, em décadas, que Vicente sentiu que alguém confiava nele de verdade. A fagulha estava acesa, pequena, frágil, mas suficiente para iluminar o que viria a seguir. Nos 3 dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Helena voltou à oficina. Não porque precisasse. O carro estava lá, sendo consertado. Ela não precisava acompanhar. Mas voltou mesmo assim. Na primeira visita, ela disse que queria ver o andamento. Vicente mostrou as peças que havia encomendado. Explicou cada etapa do reparo. Falou sobre especificações técnicas de um jeito que Helena não entendia completamente, mas que a fascinava mesmo assim. Porque ele falava com paixão, com conhecimento profundo, com o respeito de quem realmente amava o que fazia. "Esse motor", disse Vicente, apontando para o V12 desmontado sobre a bancada, "é uma obra-prima. Foram necessários anos de engenharia para chegar nesse nível de precisão. Cada peça aqui tem uma função específica. Tudo se encaixa perfeitamente." Helena se aproximou. "Você gosta de motores?" Não era uma pergunta. Vicente sorriu. "Desde criança, meu pai dizia que eu nasci com graxa no sangue." Ele passou a mão por uma das peças. "Motor é como um coração, sabe? Quando funciona bem, a gente nem percebe. Mas quando falha, tudo para." "É uma bela metáfora", disse Helena suavemente. "É a verdade." Naquele dia, Helena ficou por quase 2 horas. Conversaram sobre carros, sobre a história da Ferrari, sobre como Vicente aprendera seu ofício. Quando ela foi embora, Vicente percebeu que estava sorrindo. E Helena percebeu que pela primeira vez em semanas não sentia aquele peso no peito. Na segunda visita, Helena trouxe café. Café de verdade, de uma cafeteria chique do bairro nobre onde morava. Vicente estranhou. "Não precisava, senhora." "Pare de me chamar de senhora." "Me chamo Helena." "Vicente", disse ele, aceitando o café. Tomaram juntos, sentados em banquinhos improvisados, com o barulho distante do trânsito lá fora. "Você tem família, Vicente?" perguntou Helena de repente. Ele hesitou. "Tenho uma filha, 19 anos, mas a gente não é muito próximo." "Por quê?" Vicente deu de ombros. "A mãe dela me deixou quando a menina era pequena. Levou ela embora. Eu não lutei. Achava que ela merecia uma vida melhor." Ele tomou um gole.
Hoje a menina mal fala comigo. Acho que cresceu me achando um fracassado. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai, disse ela finalmente, era um homem poderoso. Construiu um império. Tinha respeito, dinheiro, influência. Ela olhou para as próprias mãos. Mas eu nunca soube se ele me amava ou se eu era só mais um investimento. Quando ele morreu, herdei tudo, mas não herdei nenhuma lembrança boa. Vicente a olhou. Você queria que ele fosse diferente. Eu queria que ele fosse presente. Helena suspirou. Dinheiro não faz companhia, Vicente, e sucesso não enche o vazio. Ele assentiu devagar. Fracasso também não. Eles sorriram, um sorriso triste, mas genuíno. E naquele instante, sem perceber, deixaram de ser estranhos. Na terceira visita, Vicente estava quase terminando. O motor estava montado novamente. Ele testara todas as conexões, verificara os sensores, ajustara tudo com precisão cirúrgica. Helena chegou no meio da tarde. Está pronto? Perguntou ela. Quase. Só falta o teste final. Posso assistir? Claro. Vicente virou a chave. O motor ronroneou. Suave, poderoso, perfeito. Era como ouvir música. Vicente acelerou levemente. O som subiu, grave e majestoso. Depois voltou ao ronronar baixo. Está perfeito, disse ele, com satisfação evidente na voz. Helena se aproximou. Colocou a mão no capô. Sentiu a vibração. Você tem um dom, disse ela, olhando para Vicente. Ele desligou o motor. Virou-se para ela. É só o que eu sei fazer. Não é só. É extraordinário. Helena o encarou. Você salvou este motor, Vicente. Outras pessoas teriam trocado metade das peças sem necessidade, só para cobrar mais. Você consertou o que estava quebrado e fez isso com amor. Vicente sentiu algo estranho no peito. Ninguém nunca tinha falado assim sobre seu trabalho. Obrigado, disse ele baixinho. Não, obrigado você. E mais uma vez, eles se olharam. E mais uma vez, sentiram aquela conexão inexplicável. Pequenas vitórias, pequenos gestos, pequenos momentos que, somados, começavam a construir algo maior do que ambos conseguiam nomear. No quarto dia, quando Helena chegou para buscar a Ferrari, não estava sozinha. Um homem a acompanhava. Trajava terno cinza escuro, cabelos grisalhos penteados para trás, expressão dura, uma pasta executiva debaixo do braço. Vicente, disse Helena enquanto se aproximava. Este é Rogério, meu diretor financeiro. Rogério estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Prazer. Vicente apertou a mão dele. Notou a firmeza excessiva, o tipo de aperto que quer provar alguma coisa. Prazer, respondeu cordial. Rogério deu uma volta ao redor da Ferrari. Examinou o carro com olhar crítico. Então você consertou o motor. Consertei. Sem ferramentas especializadas. Sem sistema de diagnóstico computadorizado. Vicente sentiu o tom. Não precisa de computador quando a gente sabe ouvir. Rogério deu uma risada curta, sem humor. Helena me disse que você cobrou R$ 800. Foi o combinado. É muito barato. Rogério cruzou os braços. O que garante que o serviço está bem feito? Vicente respirou fundo. Manteve a calma. A garantia é que eu coloquei meu nome nesse trabalho. Se algo der errado, eu refaço sem custo. Seu nome? Rogério ergueu uma sobrancelha. E o que o seu nome vale, exatamente? Helena deu um passo à frente. Rogério, chega. Helena, você trouxe uma Ferrari para uma oficina de bairro. Eu só estou fazendo as perguntas que qualquer pessoa sensata faria. Não, você está sendo desrespeitoso. Rogério virou-se para ela. Estou protegendo seus interesses. É o meu trabalho. Ele apontou para Vicente. Este homem não tem certificação, não tem credenciais. Como você pode confiar nele? E ali estava, a velha história. O julgamento baseado em aparências, em endereços, em papéis que supostamente dizem o que alguém vale. Vicente sentiu a raiva subir,
mas não a deixou transbordar. "O senhor tem razão", disse ele calmamente. "Eu não tenho diploma de escola cara. Não tenho certificado pendurado na parede. Só tenho 28 anos consertando motores. E a consciência tranquila de que nunca enganei ninguém." "Consciência tranquila não paga processos", retrucou Rogério. "Rogério!" A voz de Helena saiu cortante. Eu disse: "Chega." Rogério a encarou. Por um momento pareceu que ia argumentar, mas então assentiu, tenso. "Como quiser." Helena virou-se para Vicente. Havia algo em seus olhos, algo entre vergonha e determinação. "Me desculpe por isso." "Não precisa." "Preciso." Ela respirou fundo. "Ligue o carro. Vamos mostrar para ele." Vicente assentiu. Entrou na Ferrari. Virou a chave. O motor ganhou vida. Ronronou perfeitamente. Acelerou. Desacelerou. Cada cilindro trabalhando em harmonia absoluta. Era o som da perfeição. Helena olhou para Rogério. "Satisfeito?" Rogério não respondeu, mas seu rosto dizia tudo. Ele estava surpreso. E mais do que isso, incomodado. Porque ali estava um homem simples, sem pompa, sem credenciais, fazendo um trabalho que poucos mecânicos de concessionária conseguiriam fazer com tanta precisão. "Vou buscar o dinheiro", disse Helena, abrindo a bolsa. "Espera." Vicente desligou o motor, desceu do carro. Eu não quero o pagamento." Helena piscou. "Como assim?" "Dona Helena..." Vicente hesitou. A senhora foi gentil comigo. Me tratou com respeito. Isso vale mais do que R$ 800. Ele olhou para Rogério. "E eu não quero que o dinheiro sirva de argumento para dizer que eu só fiz isso por interesse." Helena ficou boquiaberta. Rogério também. "Vicente", começou Helena. "Por favor, aceite. Não é caridade, é gratidão." E naquele momento, diante da recusa de um homem que precisava desesperadamente de cada centavo, Helena entendeu algo fundamental. Entendeu que estava diante de alguém raro, alguém que não podia ser comprado, não podia ser manipulado, não podia ser reduzido a uma transação, alguém que tinha dentro de si uma riqueza que nenhuma fortuna poderia medir. "Não", disse ela com firmeza. "Você vai receber. Você trabalhou. Você merece, Dona Helena. E não me chame de Dona Helena." Ela sorriu. "Já pedi isso." Vicente suspirou. Sorriu de volta. "Tá bom." Helena tirou o dinheiro da bolsa. Contou. Estendeu. Mas então parou. E adicionou mais 2 notas de 100. "O combinado", disse Vicente, recusando. "Bônus pela excelência", respondeu Helena. "Não discuta." Ele aceitou, porque percebeu que insistir seria desrespeitar a generosidade dela. "Obrigado." "Obrigada a você." Rogério bufou. Virou-se e caminhou em direção ao carro dele, estacionado ali perto. Helena ficou mais um instante. "Você me deu algo que eu não esperava encontrar aqui", disse ela baixinho. "O quê?" "Esperança." Então, antes que Vicente pudesse responder, ela entrou na Ferrari e foi embora, deixando para trás uma oficina silenciosa. E um homem que, pela primeira vez em anos, sentiu que talvez seu trabalho significasse algo além de pagar contas. 2 semanas se passaram. Vicente voltou à rotina, carros velhos, clientes apressados, orçamentos apertados. Mas algo tinha mudado dentro dele. Não era algo que ele conseguisse explicar facilmente. Era apenas uma leveza. Uma sensação de que por alguns dias ele tinha sido visto, realmente visto. Não como o mecânico pobre, não como o homem invisível, mas como alguém que tinha valor. Numa tarde chuvosa de sábado, enquanto organizava ferramentas, ele ouviu um carro parar do lado de fora. Olhou pela janela. Era a Ferrari novamente. Vicente sentiu o coração acelerar sem entender por quê. Helena desceu do carro. Estava mais simples hoje. Calça jeans escura, blusa branca, cabelos presos num rabo de cavalo. Parecia mais ela mesma. "Oi", disse ela entrando. "Oi, algum problema com o carro?" "Não, o carro está perfeito." Ela sorriu.
Queria conversar. Vicente limpou as mãos. Indicou os banquinhos. Café? Eu faço um básico aqui. Adoraria. Eles se sentaram. Vicente preparou o café no coador de pano velho que usava havia anos. Como você está? Perguntou Helena. Bem, trabalhando. Ele serviu o café. E você? Pensando. Sobre? Helena tomou um gole. Olhou para o líquido escuro na caneca. Sobre o que eu tenho feito da minha vida. Vicente esperou. Não interrompeu. Eu herdei a empresa do meu pai, continuou ela. Era tudo que eu conhecia. Trabalho, números, contratos. Eu me tornei boa nisso. Muito boa. Ela pausou. Mas em algum lugar do caminho, eu me perdi. Como assim? Eu parei de sentir. Helena o encarou. Eu me tornei eficiente, produtiva, bem-sucedida, mas deixei de ser humana. Vicente sentiu um aperto no peito. Você é humana. Muito. Não era. Não com as pessoas ao meu redor. Ela suspirou. Todos à minha volta querem algo. Dinheiro, influência, contatos. Ninguém quer só eu. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas não caíram. Até que eu conheci você, Helena. Você não quis nada de mim, Vicente. Você foi honesto, generoso. Você me devolveu algo que eu achava que tinha perdido para sempre. O quê? A capacidade de confiar em alguém. Vicente ficou em silêncio. Helena limpou os olhos rapidamente. Me desculpe, eu não vim aqui para desabar. Não precisa se desculpar. Preciso, sim. Ela respirou fundo. Você não me conhece de verdade. Não sabe quem eu sou além dessa fachada. Então me conta. E ela contou. Contou sobre a infância solitária, sobre o pai que exigia excelência, mas nunca dava afeto. Sobre o casamento que fracassou porque ela nunca aprendeu a se abrir. Contou sobre os anos de solidão disfarçada de sucesso. Sobre as noites em que voltava para a mansão vazia e sentia que toda a sua fortuna não valia nada. E Vicente ouviu, sem julgar, sem interromper. Quando ela terminou, foi a vez dele falar. Eu também me sinto invisível, disse ele baixinho. As pessoas olham para mim e veem um mecânico pobre. Veem alguém que não conseguiu nada na vida. Ele olhou para as próprias mãos. Minha filha deve pensar isso. Minha ex-esposa com certeza pensa. E tem dias que até eu acredito. Mas não é verdade, disse Helena com firmeza. Como você sabe? Porque eu vi o que você fez. Vi como você trabalha. Vi a dignidade com que você trata cada motor, cada cliente, cada peça. Ela se inclinou para a frente. Você não é invisível, Vicente. Você é extraordinário. O mundo que é cego. Vicente sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca disse isso para mim. Então está na hora de alguém dizer. E ali, naquela oficina pequena, com cheiro de óleo e café requentado, duas pessoas se revelaram uma para a outra. Não com máscaras, não com performances, mas com verdade. E a verdade, descobriram eles, era bonita, era dignificante, era libertadora. 3 dias depois, Helena ligou para Vicente. Você pode vir à minha casa amanhã à tarde? Vicente estranhou. Para quê? Eu vou fazer um evento, um jantar beneficente. Estarão presentes diretores de empresas, investidores, gente influente. Ela hesitou. E eu queria que você estivesse lá. Helena, eu não faço parte desse mundo. Eu sei. Por isso quero você lá. Sua voz era suave, mas determinada. Confie em mim? Vicente respirou fundo. Confio. Então vem, 6 da tarde. Vou mandar o endereço. Ela desligou antes que ele pudesse argumentar. No dia seguinte, Vicente pegou a única roupa social que tinha. Calça preta, camisa branca. Um paletó que usara no próprio casamento, 2 décadas atrás. Chamou um carro. Não tinha coragem de chegar na mansão com sua caminhonete velha. O endereço ficava num bairro que ele só conhecia de longe. Casas imensas escondidas atrás de muros altos, jardins que pareciam parques. Quando o portão se abriu, Vicente quase pediu ao motorista que desse meia volta.
mas não fez isso, porque Helena pedira, e ele confiava nela. A mansão era imensa, mármore, cristal, lustres que pareciam custar mais do que sua oficina inteira. Havia pessoas por toda parte, homens de terno, mulheres de vestidos caros, garçons circulando com taças de champanhe. Vicente se sentiu completamente fora de lugar, até que viu Helena. Ela desceu a escadaria principal. Usava um vestido azul marinho elegante, simples, mas sofisticado. Cabelos soltos, um sorriso genuíno no rosto. "Vicente", disse ela, aproximando-se. "Você veio." "Vim, mas não sei se devo ficar." "Você vai ficar." Ela pegou o braço dele. "Vem comigo." Helena o guiou pela festa. Apresentou-o a algumas pessoas. Empresários, filantropos, diretores. Todos olhavam para Vicente com curiosidade mal disfarçada. Quem era aquele homem? Por que Helena Monteiro Brandão o trouxera? Então, no meio do jantar, Helena pediu silêncio. Bateu levemente numa taça com uma colher. As conversas cessaram. "Boa noite a todos", disse ela de pé. "Obrigada por estarem aqui. Vocês sabem que este evento é para arrecadar fundos para a reforma do Hospital Municipal. Uma causa importante." Aplausos educados. "Mas antes de falarmos de números", continuou Helena, "eu gostaria de compartilhar algo pessoal." O salão ficou em silêncio absoluto. "Há algumas semanas, minha Ferrari quebrou." Ela sorriu. "Eu poderia ter levado para a concessionária, mas, por algum motivo, acabei numa oficina pequena, num bairro que eu nunca tinha visitado." Ela olhou para Vicente. "E lá conheci um homem chamado Vicente Pereira." Vicente sentiu todos os olhares se voltarem para ele. "Vicente é mecânico. E ele fez algo que ninguém nesta sala jamais fez por mim." A voz de Helena tremia levemente, mas ela continuou. "Ele foi honesto. Ele podia ter me enganado, cobrado caro, feito um serviço ruim, mas não fez. Ele tratou meu carro com respeito. E me tratou como pessoa, não como uma conta bancária." Alguém tossiu desconfortável. "Vocês sabem quantos mecânicos especializados disseram que aquele motor precisava ser trocado inteiro?" "Três. 3 especialistas caríssimos disseram que o problema era grave demais." Helena fez uma pausa. "Vicente consertou com R$ 800 e suas próprias mãos." Murmúrios. Olhares surpresos. "E quando eu quis pagar", continuou Helena com a voz embargada agora, "ele recusou, porque disse que minha gentileza valia mais do que dinheiro." Silêncio. Então eu percebi algo. Helena olhou ao redor do salão. "Nós, neste mundo de privilégios, esquecemos o que é valor verdadeiro. Achamos que status, diplomas, sobrenomes definem as pessoas, mas não definem." Ela apontou para Vicente. "Este homem tem mais integridade no dedo mindinho do que a maioria de nós tem na vida inteira." Rogério, sentado numa mesa ao fundo, cruzou os braços incomodado. "Vicente Pereira", disse Helena, virando-se completamente para ele, "me salvou. Não salvou só o motor do meu carro. Salvou algo em mim que eu achava que estava perdido." Lágrimas escorreram pelo rosto dela agora, sem vergonha. "Ele me lembrou que pessoas boas existem, que honestidade existe, que dignidade não tem preço." Vicente estava paralisado, não conseguia processar o que estava ouvindo. "E por isso", disse Helena, dando um passo à frente, "eu quero fazer algo que talvez pareça louco, mas que é a coisa mais sensata que já fiz na vida." Ela parou na frente de Vicente. O salão inteiro segurou a respiração. "Vicente Pereira", disse ela, com a voz trêmula mas firme, "você aceitaria ser meu sócio?" Silêncio. Vicente piscou. "O quê?" "Minha empresa precisa de alguém como você, alguém com caráter, alguém que entende o valor do trabalho honesto." Helena sorriu entre lágrimas. "Eu quero que você trabalhe comigo, não como empregado, como sócio, como alguém que pode ajudar a mudar a cultura da empresa, que pode mostrar que excelência não tem nada a ver com diplomas ou sobrenomes." Vicente estava chocado. "Helena, eu
Eu sou um mecânico. Você é muito mais do que isso. Você só não teve a chance de mostrar. Ela estendeu a mão. Eu estou te dando essa chance. Aceita? O salão inteiro esperava. Vicente olhou para Helena, para os olhos dela, e viu sinceridade, viu esperança, viu um futuro que ele jamais imaginou possível. Sua voz falhou. Ele limpou a garganta. Eu aceito. E então, diante de 100 pessoas ricas e poderosas, Helena Monteiro Brandão fez algo que ninguém esperava. Ela abraçou Vicente. Um abraço longo, apertado, verdadeiro. E o salão, depois de um momento de choque, explodiu em aplausos. Não todos aplaudiam de coração, mas muitos sim, porque naquele instante algo raro aconteceu. A dignidade humana foi reconhecida, o talento escondido foi revelado, e duas pessoas, vindas de mundos opostos, encontraram uma a outra, não como mecânico e madame, mas como almas que se reconheceram. 6 meses depois, a pequena oficina na Rua das Acácias ainda existia, mas agora tinha uma filial, moderna, equipada, especializada em carros de alto desempenho. E no comando, dividindo decisões com Helena, estava Vicente Pereira. Ele não deixou de ser mecânico, nunca deixaria, mas agora era também empresário, consultor, alguém cuja opinião era respeitada em reuniões de diretoria. Helena reformulou a cultura da empresa, contratou pessoas por talento, não por currículo, valorizou o caráter acima de diplomas, e a empresa prosperou. Não apesar disso, mas por causa disso. Vicente reconectou-se com a filha, levou-a para conhecer Helena, mostrou-lhe o que tinha construído, e lentamente a menina começou a enxergar o pai de outra forma, não como o fracassado que ela achava que ele era, mas como o homem de valor que ele sempre fora. Quanto a Helena e Vicente, nunca se casaram, não literalmente, mas construíram algo mais profundo do que um casamento comum. Construíram uma parceria baseada em respeito, em confiança, em reconhecimento mútuo. Eram amigos, confidentes. Almas gêmeas, não no sentido romântico, mas no sentido de terem encontrado um no outro o que procuravam sem saber. Alguém que os via, realmente via. E numa tarde tranquila, enquanto tomavam café na varanda da mansão, que Vicente agora visitava sem desconforto, Helena disse: "Sabe, naquela manhã em que cheguei na sua oficina, eu estava perdida. Eu também. E você me salvou." Vicente balançou a cabeça. "Não, Helena, a gente se salvou." Ela sorriu, porque ele estava certo. Não havia herói naquela história, apenas duas pessoas que se encontraram no momento certo e que tiveram a coragem de enxergar além das aparências, além do dinheiro, além da pobreza, até o coração das coisas, onde o verdadeiro valor sempre residiu. Esta história não é sobre dinheiro. Não é sobre motores de Ferrari, é sobre reconhecer luz onde o mundo só enxerga sombra. É sobre entender que dignidade não se mede por conta bancária, que talento não precisa de diploma para ser real, que bondade não espera recompensa. Vicente Pereira era invisível para o mundo, até que alguém decidiu realmente vê-lo, e Helena Monteiro Brandão era prisioneira da própria fortuna, até que alguém a tratou como pessoa, não como patrimônio. Quantas pessoas extraordinárias você passa todos os dias sem perceber? Quantos talentos escondidos existem nas esquinas, nos bairros simples, nas profissões humildes? Quantas vidas poderiam ser transformadas se simplesmente dessemos a elas o reconhecimento que merecem? Talvez a verdadeira riqueza não esteja no que temos, mas no que conseguimos ver nos outros. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos comentários conte. Você já conheceu alguém extraordinário que o mundo ignorava? Alguém cujo valor passava despercebido? Compartilhe suas histórias. Vamos celebrar juntos as pessoas invisíveis que fazem o mundo girar.
porque todos nós, no fundo, merecemos ser vistos, realmente vistos. Um abraço e até a próxima história.